Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai entrar em um dos cenários mais tensos e totalmente inevitáveis da nossa prática médica. Imagina só a cena. Sala de emergência lotada, 3 da manhã. Você tá lá, no meio de uma sutura rápida ou tentando aquele acesso venoso complicado e a agulha escapa. É uma punção acidental no seu próprio dedo. Na hora, o coração acelera, né? É nesse exato milissegundo que o pânico tenta assumir o controle da situação. Mas olha, na medicina de alta performance, a gente não tem espaço para pânico, a gente tem espaço para protocolo. Então hoje, nós vamos decupar o raciocínio clínico exato por trás da profilaxia pós-exposição a materiais biológicos. Isso é exatamente o que as bancas do Revalida e do Enamed amam cobrar de você. E mais importante ainda, é o que realmente protege a gente que está lá na linha de frente. O nosso mapa tático para hoje é bem direto. Está dividido em 4 pontos principais. 1. O protocolo HIV e a famosa janela das 72 horas. 2. As ameaças silenciosas das hepatites B e C. 3. O algoritmo da raiva. E para fechar, 4. O manejo do tétano. Então, vamos lá. Começando pela nossa primeira frente. Protocolo HIV e a janela de 72 horas. A gente abre com o vírus que, sem dúvida, mais gera ansiedade no plantão. Para isso, o Ministério da Saúde estabelece 4 perguntas sequenciais, e elas precisam rodar na sua cabeça em questão de segundos no momento do acidente. Número 1. O material biológico apresenta risco? 2. O tipo de exposição apresenta risco? 3. O tempo que passou é menor que 72 horas? E 4. A pessoa que foi exposta é não reagente para o HIV no momento 0? Presta muita atenção aqui. Se a sua resposta for sim para todas essas 4 perguntas, a profilaxia pós-exposição, a nossa famosa PEP, está indicadíssima. Hesitar em qualquer um desses passos não só te custa um tempo precioso lá no pronto-socorro, como também te custa pontos decisivos na prova. E é justamente logo no primeiro passo que a banca vai tentar armar uma casinha para você. A pegadinha é diferenciar os fluidos. De um lado, a gente tem o que realmente transmite o vírus: sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquor, líquido amniótico. Do outro lado, o que não transmite de jeito nenhum: suor, lágrima, urina, saliva, vômito. Ou seja, nunca, em hipótese alguma, você vai prescrever a PEP para uma exposição à lágrima ou suor. O examinador adora colocar aquele cenário dramático de um paciente cuspindo ou vomitando no profissional de saúde. Qual é a sua resposta? Lavar com água e sabão e seguir o plantão. Se não tem risco, não tem PEP. Simples assim. Certo. Mas e se a profilaxia for confirmada? Qual é o nosso arsenal? O esquema preferencial, aquele que você precisa ter tatuado na mente, é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. TDF mais 3TC mais DTG. A duração é cravada, 28 dias de tratamento. Agora, muito cuidado com o acompanhamento pós-exposição. Você testa no momento 0 e depois repete com 190 dias. A prova vai tentar empurrar aquelas regras antigas de acompanhar por 6 meses, mas não caia nessa. O protocolo atualizado exige o segmento só até o 3º mês. Ponto final. Vamos para a nossa segunda frente. As ameaças ocultas, hepatites B e C. Olha, enquanto o HIV rouba quase todo o protagonismo pelo estigma que carrega, as hepatites são o verdadeiro perigo oculto ali na rotina. O vírus da hepatite B, por exemplo, é altamente infectante. E a conduta aqui é o que separa os profissionais de excelência do resto. Tudo depende exclusivamente de 2 variáveis: o status do HBsAg do paciente-fonte e o status vacinal do profissional acidentado. Se um colega tem a vacinação completa e o anti-HBs testado superior a 10 unidades internacionais, ele não precisa de absolutamente nada. Ele está blindado. Agora, se o profissional não for vacinado ou não tiver uma resposta imune adequada e a fonte for positiva, aí sim a gente entra com a vacina e a imunoglobulina hiperimune, a famosa IgHB. Mas presta atenção, porque aqui mora a pegadinha suprema de prova. Para a hepatite B, como a gente viu, nós temos vacina e temos imunoglobulina. Mas e para a hepatite C? Para o vírus C, a profilaxia simplesmente não existe. É um grande espaço em branco. Não tem vacina, não tem imunoglobulina. Se rolar uma exposição ao HCV, a nossa única conduta é o acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso. Transaminase, sorologia, PCR. São 6 meses de pura espera e monitoramento. Na prática, é totalmente contraintuitivo você querer intervir e saber que não tem o que fazer. E é exatamente por isso que despenca nas provas. Terceira frente do nosso mapa: vírus da raiva e como classificar o agressor.
Bom, a gente sai das agulhas e entra nos acidentes com animais. A profilaxia da raiva é literalmente um quebra-cabeça clínico. Mas antes da gente entrar naquele fluxograma gigante e complexo, vamos imaginar o cenário mais comum e talvez o mais desesperador da prática médica. O paciente chega no seu plantão mordido e o cachorro simplesmente desapareceu, sumiu na lua. E agora, o que você faz? Para cães e gatos, existe uma regra de ouro que é baseada puramente na biologia e no período de incubação do vírus. É a regra dos 10 dias. Se o animal é observável e ele está sadio, a sua conduta é só aguardar e observar esse bicho por 10 dias. Mas se o animal fugiu, adoeceu ou morreu nesse meio tempo, aí a gente deflagra o protocolo. E não se esqueça da atualização importantíssima. O Brasil reduziu o esquema para 4 doses de vacina, que são aplicadas nos dias 0, 3, 7 e 14. Mas é claro que a banca não vai facilitar a sua vida colocando sempre um gatinho doméstico na questão, né? Eles vão cobrar que você reconheça o acidente grave. E o que define gravidade aqui não é só o tamanho do estrago que o animal fez. Estamos falando de lesões na cabeça, na face, pescoço, mãos e pés. Estamos falando de ferimentos múltiplos ou até lambedura de mucosas. E aqui vai o clássico absoluto do Revalida, o morcego. Envolver o morcego, macaco ou qualquer outro animal silvestre, a banca quer ver você prescrever de forma agressiva. É vacina associada ao soro antirrábico, independentemente do tamanho da lesão. Acidente com animal silvestre, a gente não observa, a gente neutraliza. E assim a gente chega na quarta e última frente da nossa revisão: tétano, ferimentos e vacinas. Olha, é praticamente impossível você passar por uma prova de residência ou pelo processo de revalidação de diploma sem esbarrar naquele clássico, o inevitável paciente que pisou num prego enferrujado num terreno baldio. A profilaxia do tétano não aceita achismos. Ela é um algoritmo matemático exato. É uma tríade que você precisa avaliar simultaneamente. Primeiro, o ferimento é limpo ou ele é sujo e profundo? Segundo, o paciente tem menos de 3 doses registradas na vida ou a carteirinha dele está completa? E terceiro, quanto tempo faz desde a última dose? Foram 5 ou foram 10 anos? Juntar essas 3 peças é o que vai definir se a sua conduta está certa ou errada. Então, qual é a lógica do Ministério da Saúde que a gente precisa seguir? Quando é que a gente puxa a artilharia pesada, o soro antitetânico ou a imunoglobulina? Só quando o ferimento for de alto risco, ou seja, sujo, e o paciente tiver menos de 3 doses ou um histórico vacinal totalmente obscuro. Agora, se o paciente é devidamente vacinado, tem lá as 3 doses na vida, o soro nunca vai entrar em cena. O debate aí fica só sobre a gente antecipar ou não aquele reforço da vacina. E a regra é clara. Ferimento sujo pede reforço se a última dose tem mais de 5 anos. Já um ferimento limpo aguenta até 10 anos de intervalo. É lógica pura, estruturada justamente para você memorizar e matar a questão. Domina cada um desses algoritmos que a gente viu hoje, desde a janela de 72 horas do HIV, passando pela agonia de não ter profilaxia na hepatite C, o peso de um acidente grave com o morcego, até a matemática fria do prego enferrujado. É isso que garante seus acertos nas provas mais difíceis desse país. Mas vai muito além disso. Dominar os protocolos com certeza salva o paciente, mas saber exatamente o que fazer com precisão cirúrgica quando o acidente biológico acontece nas suas próprias mãos, é isso que salva o profissional. A estratégia está traçada. O conhecimento sempre vai ser a sua melhor defesa. Uma excelente revisão a todos e a gente se vê na próxima. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou @Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.